Quando ele conheceu sua mãe? Nome completo da sua mãe, por favor. A minha mãe é Maria Beatriz Furtado, chamava Maria Beatriz Goulart Furtado. E meu pai conheceu minha mãe na década de... na década de 60, meu pai já era médico. O pai da minha mãe era médico também, o Dr. Darcy de Tuitaba. E meu pai já conhecia o meu avô, o Darcy de Tuitaba, pela medicina. E meu pai conheceu minha mãe num desfile de Miss em Uberlândia. E aí ele pegou e pediu autorização para o meu avô para conversar com a minha mãe, porque ele achou minha mãe muito bonita. E ele pegou e pediu autorização para o meu avô concedeu. E assim foi. E uma curiosidade, até depois de um tempo, a minha mãe estava com um problema numa perna, uma dor numa perna, e meu avô levou a minha mãe no Rio de Janeiro, porque o irmão da minha mãe fazia medicina no Rio de Janeiro naquela época também. E aí, chegando no Rio, o ortopedista falou: não, você é de Tuitaba, em Minas, então você vai procurar lá em Uberaba um amigo meu que é muito competente, o Renê. E aí minha mãe já estava conhecendo, meu pai já tinha conhecido e falou que não iria nele, que jamais que um namorado dela ia tocar na perna dela. Então não pegou e não foi consultar com meu pai, não. Ficou tratando no Rio de Janeiro. Mesmo ele sendo um excelente profissional. Exato. E juntos eles tiveram quantos filhos? Nós somos em 3 filhos. Nome completo. Marcelo, Maria Alice e Renê Júnior. O que cada um faz? Sou médico, meu irmão é administrador e minha irmã é odontóloga. Como é que é para você carregar essa herança do seu pai, da mesma profissão? Não, é inegável que teve para mim uma influência muito grande que decidiu a minha escolha pela medicina, né, pelo que meu pai foi. Mas eu vejo com muita tranquilidade, eu acho que são realidades distintas, né? A vida naquela época era muito diferente do que é hoje, mas eu carrego com muito grado, de bom grado. E ser filho do meu pai é uma bela herança para mim. As histórias são fantásticas, sempre foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, uma pessoa vanguardista, uma pessoa progressiva até, conservador com certeza, mas para a sua época muito progressiva, e esses aspectos dele ir para o exterior e sempre as coisas como ele criava a gente, com muita liberdade, sempre frisando que não admitia intolerância em casa, era uma coisa impressionante. Meu pai não admitia intolerância, ele falava que na minha casa não tem isso, porque nós sofremos isso fora e aqui em casa nós nunca vamos fazer isso com os outros. Então era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Quantos netos? Nós somos 5 netos. 5 netos. Ok. E a ligação dele com a Sociedade de Medicina do Triângulo Mineiro? Bom, a Sociedade de Medicina sempre foi muito importante para o meu pai. Meu pai tinha um carinho muito grande pela Sociedade de Medicina e pelo Hospital da Criança. Muito grande. Meu pai fez a carreira dele na medicina aqui em Uberaba no Hospital da Criança. Ele ia sempre ao Hospital da Criança. E na época ele trabalhava no Hospital da Criança muito com o Dr. Humberto Ferreira, que eles eram grandes amigos, né? Meu pai tinha grandes amigos que eu lembro bem de estar em casa sempre. Não vou citar todos porque com certeza faria injustiça, mas o Dr. Humberto, o Dr. Ézio, eram pessoas que sempre estavam ligadas a ele. E no Hospital da Criança eles trabalhavam muito lá. Meu pai trabalhou muito no Hospital da Criança, e o Hospital da Criança era plenamente SUS. Na época não existia o SUS, era um serviço de caridade, né? Não era um serviço remunerado. O Dr. Adib já trabalhava lá muito nessa época. E aí meu pai, na época, ele pegou a chefia a direção da Sociedade de Medicina, e ele junto com o Dr. Ézio, eles eram muito próximos, e meu pai adorava o Dr. Ézio, né? E era recíproco, era muito bonita a amizade deles. E aí eles pegaram e resolveram construir a sede que tem ali na Fidelis 6. Com recursos próprios? Com recursos próprios. Não, na época eles faziam bastante campanhas de arrecadação entre a comunidade médica para tentar construir uma bela sede, que aquela sede tem características arquitetônicas muito interessantes. Você pôr, inclusive os móveis lá, vale a pena visitá-los, porque realmente são obras de arte. E aí você, vendo
a Sociedade de Medicina. Meu pai, ele tinha um mandato dele, depois o Dr. Ézio, depois o meu pai, depois o Dr. Ézio, porque eles fizeram um acordo, porque eles falaram que já que eles começaram, eles teriam que entregar ela pronta. Então era uma responsabilidade dos dois. Eu não sei se foi nessa ordem, meu pai e o Dr. Ézio, ou o Dr. Ézio e meu pai, mas foram 4 gestões, 2 de cada, onde eles entregaram a sede da Sociedade de Medicina. Então ele sempre foi muito ativo. Então a Sociedade de Medicina foi um ponto importante para lembrar isso. A FET foi um outro ponto muito importante. Mas por que ele quis construir a Sociedade de Medicina? Ele achava que o médico precisava de uma sede própria e de um centro de reuniões. Ele achava que isso era uma coisa muito boa. E ele via também como uma parte acadêmica, que onde lá você poderia fazer cursos, etc. Tanto é que tem um anfiteatro lá maravilhoso lá. É maravilhoso, em todos os sentidos. Naquela época, um teatro daquele, as cadeiras, é uma coisa muito interessante, vale a pena conhecer. Vamos falar da FET, então. A FET era um xodó do meu pai, vamos dizer assim, porque eu lembro de perguntar para o meu pai o que era a FET, e ele pegou e me falou assim: meu filho, toda pessoa tem que ter uma profissão, não interessa a renda dela, se ela é rica ou se ela é pobre. Quem tem condição de fazer faculdade, faça faculdade. Naquela época, faculdade não era uma coisa para pobre, basicamente. Nós temos que frisar isso. Naquela época, eram poucos locais que tinham faculdade. Então a pessoa tinha que se deslocar, era uma coisa, logicamente, que muitas pessoas carentes faziam faculdade, óbvio. Então o meu pai disse que toda pessoa tinha que ter uma profissão. Então nós tínhamos aquelas pessoas que iam para o ramo acadêmico, universitário, desculpa, e poucos locais no Brasil tinham universidade. Uberaba nós só tínhamos uma, salvo engano, era a Faculdade de Medicina de Uberaba, e na época a FIUB, né, tinha algum curso aí superior. Mas meu pai pegou e resolveu criar a FET porque ele achava que as pessoas tinham que ter uma profissão. E lá dentro elas aprenderiam profissões técnicas, né? Então a pessoa aprenderia a parte de eletricidade, encanamento, etc. E ele adorava aquela parte, ele achava que isso ia desenvolver a cidade e isso ia dar um bem-estar para aquelas pessoas. Então, eu acho que isso, se você transportar isso para aquela época, demonstra, mais uma vez, essa mentalidade dele progressiva, de pensar à frente. Era uma coisa que poucas cidades tinham. Pensava à frente, pensava nos outros, né? Sim. Isso é o mais bacana.